Hoje é quinta-feira, dia dos comentários de Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde. Hoje trazemos mais um tema que é feito fogo de monturo. É aquele foguinho baixo que de repente pode se transformar numa grande fogueira, num grande incêndio. É a situação por que passam os pecuaristas do país, em função de uma série de fatores que fez com que a arroba de gado em todas as regiões do Brasil saísse de um patamar há um ano atrás de R$ 322 para hoje a R$ 240. Essa perda, se você tirar de cima para baixo, vai dar 21,5% de perda. E se fizer para recompor o preço, se você sair de R$ 16, que é o preço hoje do quilo da carne, no campo, no fornecedor de carne, o produtor rural, você vai ter que acrescer 34% no preço do atual praticado. Agora, é importante que se veja que nenhuma outra atividade ou nenhuma atividade possível, comercial, industrial, de serviços, qualquer que seja o setor, pode ter uma perda de 34% do seu valor sem gerar danos. Os danos existem. E a preocupação maior é que os beneficiários dessa queda de preço do quilo da carne ou da arroba de gado bovino não é o consumidor. O consumidor, se você for ao supermercado, for às feiras em que se comercializam as carnes, os preços lá permanecem os que estavam há 2 anos atrás. Não baixou. Na verdade, quem está usufruindo, quem está se beneficiando desse momento econômico presente são os grandes frigoríficos. É muito comum, né? É uma reclamação comum entre a sociedade o preço da carne. E não é de hoje. É ilusório. Às vezes se faz a propaganda de que o preço da carne caiu para o produtor rural, mas não caiu para os atravessadores. E o que acontece de mais grave é o seguinte, você pega a concentração brasileira hoje dos grandes compradores de carne, estão na mão dos grandes frigoríficos. Esses sim, hoje são os beneficiários desse momento que nós estamos vivendo. É um movimento econômico nacional. Se percebe que ontem mesmo eu telefonei para um grande amigo que é dono de um frigorífico em São Paulo e perguntei qual é a referência, qual é o preço que está se pagando na arroba de carne bovina ou no quilo da carne bovina, que dá no mesmo, é só uma 15 vezes a outra no sentido de peso, no sentido de preço. Você pega peso, preço. Você pega uma arroba, corresponde a 15 quilos. Então, 15 quilos de carne é uma arroba. Eu estou sendo didático aí, porque muitos dos nossos telespectadores podem não ter o domínio do que é arroba ou do que é... O quilo. Não é o sinalzinho que tem no celular, não. Não, né? É, na verdade, a medida em quilos de um produto. Uma arroba corresponde a 15 quilos. E o amigo do senhor de São Paulo, tem muita diferença entre o quilo da carne aqui e lá em São Paulo? Não, ele não atua no Nordeste, ele atua em São Paulo. Mas para mim serviu, como eu já tinha ligado para outras regiões, comparar. O problema é nacional, em termos do que está se tendo que conviver com um preço que não remunera a produção dele. E o que é que vai redundar lá na frente? Ninguém sabe. Eu sou uma pessoa, até por formação profissional, acredito piamente e respeito profundamente as leis do mercado, lei da oferta e da procura. Mas eu procuro saber o que é que gerou, o que é que causou esse desequilíbrio. O que causou esse desequilíbrio, sem dúvida, dentre outros fatores, foram os fechamentos dos pequenos matadouros. Você vai nas cidades do Nordeste ou você vai nas cidades de qualquer outra região do país e você passa por prefeituras que detinham o abate, praticavam o abate de animais e por questões diversas
dentre elas algumas supostamente sanitárias, foram fechados. Mas aqueles matadouros, aqueles abatedouros pequenos nos municípios de todo o país, permitiam que o pequeno comerciante adquirisse ao pequeno produtor o seu produto, o quilo da carne, vamos dizer, um animal ou vivo ou um animal já abatido. Essa perda dessa quantidade de pequenos matadouros que foram fechados provocou um desequilíbrio econômico. Então não foram as leis da economia, da oferta e da procura. Foi mais do que isso. Foi, na minha visão, foi toda uma estratégia empresarial programada para fazer com que os beneficiários fossem os grandes frigoríficos do país. Além do consumidor final, afeta toda uma cadeia produtiva. Sem dúvida, vamos dizer, o que vai acontecer lá na frente, que nos preocupa, é que hajam as tradicionais abates das fêmeas. Você, na hora que não pode manter o plantel, você vai ter que descartar, começa descartando os machos, ou aguardando que eles engordem para poder ser vendido e estabelecido o seu preço. E as fêmeas, como elas vão produzir bezerros e bezerras que não têm competitividade para você, na sua empresa, mantê-los, começam a serem abatidas as fêmeas. Isso lá na frente vai perturbar o mercado, porque o mercado vai ficar sem produtos. É um assunto que atinge o menor produtor, atinge o consumidor, quanto mais pobre, mais atingido, porque lá no supermercado eles estão cobertos de placas e de indicativos de que quem está mandando no mercado são os grandes frigoríficos. E quanto a carne de mais qualidade, mais caro, não é isso? Sem dúvida. E a qualidade gerar preço diferenciado é natural. Uma roupa melhor é uma roupa mais cara. Uma carne melhor é uma carne mais cara. Mas o que aconteceu no mercado é que quando se compra um animal na balança, por exemplo, se leva todo, vamos dizer, ele é repartido em diversas peças. Um pedaço é filé, outro é contrafilé, outro é picanha, outro, e assim sai. Essas peças não foram alteradas, os preços não foram alterados. A arroba bruta, a reis, o preço de venda do animal é que houve uma queda significativa. 34% é uma perda de valor de mercado que inviabiliza um segmento. Expressiva, então. Isso. A gente vai para a primeira pausa e na volta a gente continua com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Não saia daí em instantes.